Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, o seu host frequente, falando dessa vez de Marialva, Paraná. Agora o primeiro podcast no Brasil em muito tempo. Acho que é o primeiro podcast que tá todo mundo no Brasil, né? Raridade, realmente. Não... Enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia, a gente vai falar de ir embora do Brasil, mas todos estamos aqui, pelo menos nesse momento. Bom, tô de volta ao Brasil aí por um tempinho, passar férias aqui com a família. E, bom, o Rafa também tá no Brasil. Rafa, como é que você tá? Tá falando aonde? Vinhedo, acho que os próximos 2 podcasts que a gente tem semana que vem eu gravo também aqui, de resto, agora já vamos para São Paulo. De mudança mais uma vez, esse homem não para. Mas beleza? Bom, a nossa convidada de hoje, a conversa de hoje é com a Júlia Guilherme, fundadora da VoaBR. Aventureira, ela é francesa de origem, né, e deixou a França, seu país natal, aos 18 anos de idade. É formada em Direito, trabalhou como tradutora também desde muito jovem e desde 2019 ela trabalha como especialista em relocação de pessoas, sendo a nossa parceira para Reino Unido, França e Irlanda. E justamente sobre esses temas que a gente vai conversar hoje. Júlia, como é que você tá? Um prazer ter você aqui. Tá falando de onde? Olá, tudo bem? Bom dia. Então, tô bem. E vocês? Estou falando do Rio de Janeiro aqui. Falando vocês do Rio de Janeiro. Exatamente. Tem um sotaque. No Brasil há bastante tempo. Carioca, quase. Já do sul do Brasil, na verdade, mas assim, teve que se adaptar. Ficando aqui há 4 anos já. Isso suscita a pergunta, obviamente, né? Por que uma pessoa que vem da Europa, que nasceu na França, o charme e elegância que o brasileiro tem na mente quando se fala em França, por que uma pessoa deixa a França aos 18 anos? Então, eu falaria pela falta de oportunidade que tem no meu país. Eu acho que é um país um pouco arcaico no sentido de oportunidades profissionais, de formações universitárias, e eu, desde criança, sempre tive vontade de morar fora. Então, realmente fiz esse projeto acontecer muito cedo mesmo, e eu saí sem falar inglês, sem falar nenhuma outra língua, e resolvi ir para a Irlanda de primeira. E, inicialmente, o que era um projeto de férias se tornou um projeto de vida. Eu fui lá e nunca mais voltei. E é isso. Acho que resume bem a primeira ação que eu tomei nesse sentido. É legal que o pessoal já vai falar, né? Pô, a gente tá querendo sair, ela tá querendo vir. Que história é essa? Não, mas é algo legal, porque no fim das contas é universal, digamos, esse chamado de não, eu quero conhecer outros países, eu quero ir para outros lugares. Mas tem essa estagnação que tá acontecendo na França agora, né? A economia não cresce, desemprego alto, 46% do PIB imposto. Isso é a consequência super lógica de um programa que começou há muito tempo atrás, na verdade, né? Foi implementado quando eu era mais jovem, mais adolescente, já está dando consequências hoje em dia. Não vou dizer que eu era consciente dessas coisas quando eu tinha 16, 17 anos, mas a minha intuição sempre me dictou de sair de lá mesmo. E assim, eu sempre tive uma atração e uma compatibilidade super forte com pessoas de fora. De fato, eu cresci com brasileiros de Maceió, inclusive. Então, também por isso que eu estou no Brasil hoje em dia. E algo legal também, né? O pessoal acha que o brasileiro tem muito receio da questão do idioma, né? De ir para fora e não, mas eu não falo inglês, ou sabe? O pessoal tem essa coisa de tentar se preparar muito antes de sair, que tem que estar com tudo certinho. E depois direto para Irlanda, que não é exatamente também o inglês mais fácil de todos. Como é que foi essa primeira ida para a Irlanda, assim, questão de adaptação de uma pessoa que não falava inglês? Então, eu acredito que capacidades linguísticas não são devidas à inteligência em geral, acredito que são devidas à capacidade de adaptação. Quem vai chamar inteligência também de capacidade de adaptação? Mas, enfim, para mim são 2 coisas diferentes. Eu cheguei lá com muita motivação, eu era completamente sozinha, livrada eu mesma, e eu não tinha escolha. Então, assim, eu nem tive tempo de fazer curso ou nada. Eu recomendo fazer curso, tá? Porque é até mais fácil. Eu não fiz curso nenhum e só me julguei mesmo. E eu acho que é a forma mais eficiente, talvez um pouquinho violenta, entre aspas, mas a forma mais eficiente de aprender mesmo, porque, de fato, você volta até aquela como dizer,
aquela capacidade que você tem sendo bebê. Por intuição, você vai se relacionando com os outros, você vai identificar, observar, você vai analisar como os outros se relacionam, como se comunicam, e você vai adotando aquilo, imitando, na verdade, né? Imitando e escutando. E isso foi uma experiência com inglês e com português. E eu acho que é uma experiência que é acessível a todo mundo mesmo. Só precisa de motivação e precisa de ativar essa capacidade de adaptação mesmo, que existe dentro de cada um de nós. É mais fácil quando você não tem escolha, né? É Exatamente. mais motivador. É mais motivador, mesmo. Eu digo isso porque você é da França, eu sou nascido em Paris, inclusive, porque meu pai foi fazer doutorado na França em economia em 88, ele foi com a minha mãe. Aí eu nasci lá em 90. Meu pai falava francês fluente, minha mãe não falava uma vírgula de francês. Em 3 meses ela tava falando, ó. É isso que acontece. É motivação. Eu tenho que ir na padaria e pedir coisas. Se eu não aprendo, eu vou passar fome. Totalmente. Assim, necessidade. E acha prazer na necessidade, na aprendizagem que proporciona pra gente. E em relação, assim, à estadia na Irlanda, né? Quando você saiu, você era muito jovem, você ainda não era formada, tudo mais. Como que você fez para sobreviver lá mesmo? Assim, a Irlanda era um país com bastante oportunidade em relação a isso? Então, não sei se a gente vai poder colocar isso online. Eu era muito... Você pode dizer corajosa, maluca, talvez um pouco punk quando eu era adolescente. E eu fui lá fazendo couchsurfing, o que é uma coisa que para mulher tão jovem é bem arriscado. Mas assim, no final deu certo, eu fiz encontros super legais, eu consegui ficar amiga, né, realmente criar amizades muito grandes assim com pessoas do Brasil, inclusive do México, pessoas que já estavam lá há um tempo, com quem assim, basicamente eu fiquei trabalhei com elas, me hospedaram por um certo tempo até eu conseguir me estabilizar. Isso foi nos primeiros 2 meses, isso foi assim uma coisa muito chave. Aí depois eu me mudei para Galway, que era um lugar muito menos tenso em termos de acomodação, perdão. E lá, assim, eu consegui achar um apartamento direto, consegui começar a trabalhar de bartender. E assim foi isso. Uma vez estabelecida, consegui, gerenciar a questão financeira de forma mais estruturada, digamos. Eu consegui voltar para Dublin mais tarde com, mais contatos, com mais dinheiro salvado, essas coisas, para poder achar uma acomodação no longo prazo. Mas, assim, um lugar como a Irlanda é tipo uma plataforma, esse lugar, uma plataforma de trabalho, é um hub, assim. Então, quem vem, tem muita gente que vai e vem o tempo todo. Então, sempre você está se mudando. Quem mora em Dublin sabe que nunca fica mais de 1 ano no mesmo lugar. É muito raro, na verdade. Então, foi isso. Entendi. Essa é uma dúvida justamente que o pessoal da nossa comunidade tinha enviado para o podcast de hoje, era a questão de como que tá de acomodação e moradia, porque de vez em quando se ouve... Na Irlanda, né? De vez em quando se ouve eles estão com um problema meio... que tá com escassez e tudo mais. Como que, então, que tá essa questão de conseguir um aluguel? Tem vários motivos do porquê está sendo muito difícil conseguir acomodações na Irlanda, mas realmente é falta de lugar e falta de iniciativas da parte do governo. Em agosto de 2022, que normalmente no verão é o momento que tem mais acomodação disponível no mercado, no país inteiro tinha 283 opções de aluguel. Realmente. Nossa muito tenso. E tem muita gente que vai lá para trabalhar, porque é uma terra de oportunidade ao nível de trabalho. E isso é um dos motivos porque tem muita gente que, ainda depois do Brexit, prefere ir para o Reino Unido, porque é um país maior, com mais estrutura, com mais gente, né, que consegue acolher mais pessoas, de fato. Entendi. Então, pera, como é que foi a rota, então, para o pessoal que está ouvindo agora o podcast? Você foi da França para a Irlanda, em algum momento você foi para o Brasil, qual que foi o roteiro, digamos, de países que morou? Eu fui para a Irlanda, consegui me virar de forma miraculosa e com a ajuda de pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho. Consegui me estabelecer, mesmo saindo do nada, mesmo não tendo nada e ninguém me sustentando. E quando consegui me estabelecer, a primeira coisa que eu quis fazer era viajar mais. Então, o Brasil, que era o meu destino principal em mente desde muito jovem, por ter crescido com brasileiros, foi a minha primeira escolha, né? Então, eu fui no Brasil diretamente sozinha também em 2018, pela primeira vez, cheguei no Rio de Janeiro. Aí eu fiz um roteiro entre o Rio de Janeiro e até o sul do Brasil, onde meu pai mora hoje em dia, e eu fiquei passando tempo lá com ele. E eu passei 3 meses aqui, de fato. E depois fiquei realmente batendo ida e volta entre os 2 países. A minha empresa hoje está baseada na Irlanda.
Mas é isso, eu faço basicamente ida e volta, metade do ano na Europa e metade do ano aqui, mais ou menos. E o Reino Unido, de que se encaixou também? Então, encaixou em 2022, o meu irmão mora em Edimburgo, inclusive. Eu tomei a decisão de morar lá porque eu estava pensando em começar a faculdade lá, uma faculdade diferente do que eu já fiz, que é ligada com neurociência, na verdade, nada a ver com direito, mas é um campo que me interessa muito e eu consegui tirar o meu visto depois do Brexit no Reino Unido. Pensei em tentar pegar a oportunidade de ver como ia acontecer. Aí passei um certo tempo lá, passei a maioria do ano 2022 lá. Fiquei trabalhando lá também algumas vezes antes, primeiramente porque começou a ter gente pedindo para ir para lá, mas porque meu irmão também se mudou. Então, aproveitei a oportunidade para realmente conhecer o país e estudar a questão migratória, fiscal também, que é bem interessante em vários pontos, e para criar uma base de dados e ajudar as pessoas a se mudar para lá. Esse é um tema que a gente pode tocar também, porque a gente tem muito cliente nosso que já tem cidadania europeia de alguma maneira também, né? Italiano, ou português, ou espanhol, enfim. Como que foi essa questão de justamente visto para o Reino Unido? Quão complicado é o processo pós-Brexit para quem quer se mudar para lá? Assim, para quem não é da Europa, é tão complicado quanto. Para quem é igual. Tá igual europeu. Exatamente. Para quem é europeu, agora virou mais complicado. Teve uma janela de tempo que abriu no momento que o Brexit estava sendo colocado em aplicação, não sei se é assim que a gente fala, uma janela de tempo onde quem estava já residente podia pedir residência no longo prazo e mais tarde cidadania, e tive essa janela também para quem quiser ir no Reino Unido antes da deadline, que podia também migrar para lá e conseguir de cara um visto de 2 anos, que dava acesso a outro visto de 5 anos, que a gente chama de settled status, para depois acessar a cidadania também. Essa janela fechou em 2021. Teve um momento como dizer, que a janela meio que ia se fechar e não se fechou. Não sei como explicar. Sim. Porque teve a pandemia e devido ao Covid teve um backlog enorme, né, na administração deles, e aí tiveram que adiar esse fechamento de janela, digamos, em torno de 6 meses, 1 ano. Aí conseguiu empurrar até, sei lá, final de 2021. Mas desde então, as leis são as mesmas para todo mundo. Para mim, assim, minha opinião é que o Reino Unido está querendo criar como uma forma de Eldorado intelectual, está querendo basicamente a melhor mão de obra que tem, e na Europa e nos outros países, tem acesso um pouco mais fácil a colônias inglesas, tipo Índia, etc. Mas, assim, são coisas mais para estudante, para quem quiser estudar lá, talvez fique um pouco mais barato, talvez a universidade esteja mais disposta a baixar as exigências. Obrigada. Delas. Palavra difícil por português. Nossa Senhora. Mas, assim, realmente ficou bem difícil. Eles estão pensando em abrir, passo a passo, os caminhos migratórios para mais pessoas, mas, de fato, eles estão numa fase que estão fechando todas as portas para conseguir concentrar um tipo de população em particular no país, ou seja, mão de obra qualificada, mão de obra realmente necessária e realmente tentar manter fora o resto. É um pouco radical falar assim, mas assim, é da forma que acontece nos textos da lei. Uma seleção que está sendo feita. Basicamente, a imigração se tornou muito mais restritiva, muito mais proibitiva, a não ser que você seja um profissional altamente qualificado, um acadêmico, um pesquisador, algo do tipo. Exatamente. Então, assim, temos visto, tipo, o Global Talent Visa, que já está, bem a aplicação, que é um visto extremamente estrito, tá? Que pede realmente... Não é qualquer artista que pode aplicar. No papel, eles vão dizer que precisa preencher tal e tal condições, ou seja, e muitos artistas vão preencher essas condições, porém, eles vão analisar também de uma forma um pouco mais subjetiva a sua arte, que seja musical, que seja visual, não importa, e eles vão decidir, com o conselho deles, basicamente, se a arte é interessante para o país, para a cultura deles ou não. E já teve recuso de pessoas que realmente preencheram todos os pré-requisitos. Então, isso é um exemplo. Em 2023, agora, eles devem colocar em vigor alguns outros textos de lei para mais acadêmicos, para mais gente que são formados altamente formados. Esse Global Talent Visa, a gente está, inclusive, para publicar um artigo no nosso site, né? Você mencionou o lado de arte e cultura, mas também ele
ele é aplicável para outros ramos, né? Contanto que você seja um talento... O tecnológico, sim, o Ele é empresário. comparável com aquele visto, é o EB2, né? Exatamente, é tipo um EB2 dos Estados EB2 Unidos. e o EB1 dos Estados Unidos, que é o visto de pessoa com talento, que tipo, é o visto do Rafinha Bastos, por exemplo. Aham, sim, sim. É o visto, você é famoso ou muito bem condecorado em algum ramo. Assim, condecorada, ela pensa assim, tipo, atleta de jiu-jitsu, mas assim, tipo, você é doutor? Esse tipo de coisa, né, que qualifica lá. Doutor, a não ser que você seja um doutor super pica, que fez alguma coisa incrível, que descobriu alguma coisa, que conseguiu combater câncer de uma forma inédita e tal, você vai passar num outro caminho imigratório, que seja ou de trabalho, porque médicos são necessários lá no Reino Unido, e assim, outra história mesmo. Esse de médicos é importante porque a gente tem uma demanda boa de gente de saúde. Eu só tava falando isso do doutor porque, tipo, no EB2 você ser doutor meio que já qualifica. No Reino Unido, então é tipo, peraí, doutor, vírgula, calma, peraí. Peraí, tem uma grande diferença. Para ser nos Estados Unidos eu digo EB2 o doutor útil, assim, eu sou doutor em antropologia, passa, a gente já tem Uber no país. No caso, não passaria no Reino Unido, acredito. Realmente, se Global Talent Visa seria para artistas de todo o campo ou seria para pessoas que fizeram inovações assim remarcáveis, tipo ao nível de Nobel, talvez ao nível de colocar o que a gente chama de brevet. Brevet? Como que a gente falaria brevet em português, gente? Sabe quando você inventou alguma coisa? Sim, uma grande descoberta ou... Sim, seria mais nesse nível mesmo para tecnologia. Acho que esse aí tá meio difícil mesmo. Mas esse Global Talent, ele não precisa de um patrocinador, basicamente, não precisa de uma oferta de emprego. Ele precisa de muito mais do que patrocinadores e ofertas de emprego. Acho que a gente pode pular esse aí. Acho que esse aí não vai ser o caso, não. Ele realmente precisa de recomendações de órgãos que são bem oficiais, extremamente reconhecidos, ligados com a matéria com a qual você trabalha, no caso, Casa das Artes do Reino Unido, Casa das Artes de outro país, preso Pompidou, por exemplo, para arte, esse tipo de coisas. Reconhecimento internacional realmente adequado, digamos. Uma parte bem importante. Mas aí qual que é o lado, então, mais acessível, digamos, pensando aqui na nossa audiência, né? Profissionais qualificados, mas não qualificados. Profissionais qualificados, trabalho, investimento, abrir empresa, né, aqueles vistos de empreendedor. Existe visto de startup e visto de investidor, sim, questão do montante bem alto. Esse montante pode ser negociado em função do produto que você tem, mas, novamente, sempre tem que manter em mente que esse visto de startup será reservado a realmente coisas bem inovadoras e bem inéditas. O que funciona bem, no momento, é o visto de estudante, que pode lhe dar, você achar um emprego lá, ter uma oferta, conseguir um sponsor. Tem milhares de empresas que estão aptas a ter sponsorship para você lá no Reino Unido. E outro caminho que eu estou pensando agora, que realmente é o mais fácil no caso agora, e isso eu acho que vai mudar, quando o Brexit for pronunciado, o governo britânico começou a publicar uma lista de empregos em necessidades de trabalhadores, né? Essa lista sempre fica maior, porque o Brexit colocou fora muita gente mesmo, muitos estrangeiros que trabalhavam em áreas que o britânico em si não trabalha, ou não quer trabalhar. Então, essa lista tem uma tendência de realmente se expandir com o tempo. Então, se você trabalha numa lista dessas, você entra só por ter experiência nisso ou você precisa ter um emprego lá? Não, você deveria ter uma oferta, ou pelo menos uma letra de oferta, alguma coisa assim. Você não poderia entrar lá sem nada falando, oi, eu sou enfermeira, posso entrar no Reino Unido? Não, funcionaria não. Essa questão da startup que a Júlia falou também, é legal comparar, né, com os países um pouco mais liberais da Europa, porque o de startup do Reino Unido, você realmente tem que provar que está fazendo um negócio. Acho que Espanha tem um desses também. Tipo, você tem que provar que está fazendo um negócio escalável, que é uma SaaS, algo que está algo muito, sabe, radicalmente inovador. Tem que acreditar em não sei qual órgão, tem que fazer um monte de coisa. Enquanto, por exemplo, Estônia, você vai abrir uma empresa? Põe 16 mil euros no caixa. Não, peraí, isso aí é diferente. Nessa da Estônia, eu tenho que te corrigir nessa aí. É que tem um visto de empresa e o visto de startup. Para você entrar no visto de empresa de Estônia, 16 mil no caixa entrou. Mas não é o visto de startup. O visto de startup deles é bem mais complexo, te dá muito mais coisas. Mas eu falei com a pessoa que processava esses vistos, ela falou, olha, tem que ser uma startup, porque, cara,
muito indiano que fala assim, eu tenho um carrinho tuk-tuk e vai ser uma startup de transporte. Tipo, eu vou abrir um restaurante, é uma startup de comida. Tipo, não. Então, Não. são duas coisas diferentes nesse caso. Mas a questão é, a Estônia... O visto de empresa, tipo, que a gente estava fazendo, serviços. Outro seria assim, não, isso é uma startup, eles levam isso diferente. Então, mas a questão é que nos países eles estão precisando diferenciar isso mais. O visto de empresa, o visto de pequeno empresário e tudo mais, que você tem em Estônia, você tem na República Tcheca, tem na Hungria, tem na Romênia e tudo mais, você pode abrir a sua empresa de serviço pequena ali, você vai lá, contando que você prove que você consegue viver, você vai para lá. Mas, sim, então tem esse ponto, e o outro ponto é que você falou do visto de estudante ser a rota mais comum, e é o que a gente justamente foi muito brasileiro fazendo para Irlanda também. É o pessoal ir lá com o visto de estudante, fica estudando por um tempo até achar uma oferta de emprego e depois fica lá. Acho que é a rota mais popular entre brasileiros hoje em dia. Essa é a rota mais popular, mas precisa ter um certo dinheiro ao lado, né, devido ao fato que a universidade já é extremamente cara. Acho que para o estudante internacional agora está em torno de 20 mil libras por ano, algo assim. Então, é isso. E realmente, essa segunda rota mais fácil seria de se encaixar nessa lista de emprego que está em necessidade de trabalhadores e começar a aplicar, tipo, chegando no país e pedir, tipo, procurar um sponsor, vamos dizer, e aí o processo de imigração fica mais fácil por você fazer parte dessa lista de empregos. Faz sentido? Tá. Tá, agora entendeu. Faz sentido? Agora faz sentido, agora entendeu. Sim. Como é que está a acessibilidade? Você mencionou o preço das universidades no Reino Unido. Como se compara a acessibilidade de universidades, faculdades e tudo mais na Irlanda, por exemplo? É mais ou menos a mesma coisa ou é mais tranquilo? Não, a Irlanda tem um sistema um pouco diferente. A maior parte dos brasileiros que vão lá, no caso, por exemplo, para tomar o Brasil como exemplo mesmo, seria colleges, assim, e são um pouco mais baratos. São basicamente college privado. Eu acho que vai em torno de 8 mil, 10 mil, mas uma coisa bem independente. Pode variar muito do colégio ao outro em função da reputação do colégio em questão. No Reino Unido já é todas mais ou menos a mesma faixa. Vai ser, para quem fica residente, para quem ser europeu, vai ficar um pouco menos caro, digamos, se você morar lá já, vai ficar em torno de 10 mil. Pode ser entre 8 e 10 mil, e para pessoas, para estudantes internacionais, ficará em volta de 20 mil. Okay. 8 a 10 mil, 8 a 10, 20 mil libras. Libras, sim. Sempre. Por semestre, por ano? Por ano. Ok. Para dar uma noção comparativa, quando eu estudei na Áustria, era para europeu 0, para não europeu 700 e poucos euros por semestre. Então, bem mais caro, sim. É mais acessível. Sim, mas ao mesmo tempo você pega as universidades lá top 100, top 50 universidades do mundo. Mas você está estudando entre as melhores universidades, não dá para comparar a universidade, sei lá, que eu fui em Linz com Oxford. Com Oxford, com certeza. Não, e que essas universidades do Reino Unido têm realmente essa fama da excelência. De fato, quando eu cheguei lá no ano passado, eu cheguei a estudar, resolvi não ir até o final do meu projeto para continuar trabalhando na minha empresa, mas realmente a qualidade de ensinamento que eles tenham é outra coisa. Eu sou uma francesa que está falando que estudou em Panthéon Assassin em Paris direito, né? Realmente é outra coisa. A pessoa, tipo, os professores realmente estão aqui, estão presentes, estão envolvidos, estão querendo ver você conseguir. É um sistema, eu acho, muito menos perverso, entre aspas, muito mais franco, muito mais desejador, assim, do sucesso do aluno do que na França, por exemplo. Eu acredito que a Irlanda realmente segue nesse caminho. Tem uma forma de excelência que não existe no meu país, por exemplo, uma qualidade de acompanhamento também e abrir muitas oportunidades também, eu acho. E daí você já consegue emprego lá e você também aí vai ganhar em libras, né? Então a gente tá falando de alguma coisa, muito grosseiramente falando, entre 25 e 100 mil reais ano para um curso lá, o que é uma mensalidade de uma universidade séria no Brasil. Sim, quem fizer medicina, por exemplo, vai pagar mais ou menos a mesma coisa. Tipo, quem fizer medicina... Eu tô pensando aqui, tipo, um curso de engenharia numa universidade privada no Brasil, um curso de arquitetura numa universidade privada no Brasil, vai ser, por ano,
nessa direção aí. A diferença é que você termina com um passaporte britânico, tá lá no visto e não tem tiroteio na rua todo dia. Pois é. Não, quando eu penso, o meu namorado é médico, eu acho que o mês era 10 mil reais aqui no Rio de Janeiro. E isso era 10 anos atrás. Então, assim, vamos pensar em o que é hoje. Assim, eu acho que vale a pena estudar medicina de fato no Reino Unido, se você conseguir se virar com o inglês, que é a primeira questão, né? E como é que é para passar? Porque alguém tá falando, mas peraí, vai ter que passar lá primeiro, né? Como é que fica isso? Sim, então, são bem exigentes. Tem que fazer parte dos melhores. Naturalmente. Imaginei. Mas isso a gente tá falando de um curso caro, assim, uma coisa muito mais elite, mas eu tô pensando cursos, numa escala menor, assim, que as engenharias, os designs da vida, as arquiteturas, algumas coisas de exatas, esse tipo de coisa. Então, isso depende da universidade. Tem um sistema que se chama UCAS, no Reino Unido, que é o Sistema Nacional de Admissão nas universidades do Reino Unido. Cada universidade pede um certo número de pontos que você vai calculando em função das quais graduações você tem, onde é que você estudou, qual foi o... É baseado no teu histórico, não é uma prova. Exatamente. Pode ter provas de vez em quando, sim. Tem algumas universidades que tenham prova, que tenham... Tem um vestibular, né? Exatamente. Mas tem outras que não tem, elas vão só ver o seu dossiê. Esse é um sistema bem mais legal, eu acho. Porque ele te incentiva ao longo da tua vida de estudante a fazer alguma coisa, né? Porque o incentivo do vestibular é, tipo, não fazer nada, passa na prova. Tipo, teu histórico escolar inteiro é irrelevante. Eu acho que esse histórico é legal, assim. Ah, sim, isso é super assim. Na verdade, uma grande, tipo, para eles te dar o direito de fazer o exame ou de ir numa entrevista, você precisa primeiramente ter um dossiê que passe na comissão deles, né? Precisa ter um dossiê que vai preencher os requisitos, ou seja, esse número de pontos. E esse número, ele vai variando em função dos cursos e das universidades. Então, é uma coisa tem que ver caso a caso, por universidade. Sim. Como é que era o nome do sistema outra vez? É UCAS, UCAS. Parece um sistema legal, parece um... É muito bem feito, extremamente bem feito, infinitamente melhor do da França. Sim, aí se alguém já tem uma graduação e quiser ir também, acho que facilita e tal. É uma alternativa legal para estudantes. Isso é uma coisa que, quando eu fiz com o Chico direto sobre ele ter estudado na Áustria, uma coisa que a gente concluiu é que, assim, muita gente podia estar estudando na Europa, só não vai porque só não teve a cara de pau de ir lá revirar como é que é, porque tem como, mas só que a galera acha que, tipo, estudando na Europa, deve ser impossível, não vou nem olhar. É que, assim, eu acho que o brasileiro tem essa tendência de se subestimar. Eu vejo muita gente inteligente nesse país. Mesmo gente nem formada, tem muita gente que tem uma capacidade enorme de se formar, de estudar, de se educar, sinceramente. Não tem nenhuma diferença entre o brasileiro e o europeu em relação a isso, para mim. Certamente tem uma falta de estrutura de educação mais cedo no Brasil e tem uma falta de acessibilidade à universidade no país de maneira geral, mas assim, quem tiver a chance de estudar no Brasil, com certeza pode estudar lá fora. Eu conheço, tipo, hoje em dia, depois de 5 anos aqui, eu posso dizer que o povo brasileiro é super trabalhador, pode ser super motivado, super determinado se quiser, e isso para mim é o ponto principal. A língua é uma barreira que a gente consegue ultrapassar com essa motivação. Montagem de trabalho também. Inserção no mercado de trabalho também. Sinceramente. No caso aqui seria a menor barreira linguística, né? Depois de, sei lá, Portugal e Espanha, o inglês é a língua mais fácil. Em vez de a pessoa ir, sei lá, estudar na República Tcheca, tudo mais, ter que ver se tem algum idioma. Exatamente. É que nem tu for para a Áustria, né? É mais útil. Esse é um ponto muito interessante da educação. Como que é a questão de... Aí, não sei quanto você saberia dizer, mas assim, da acessibilidade do custo de vida para o estudante. Porque, pelo menos na Áustria, o meu custo de vida como estudante era super subsidiado, porque era tudo muito barato para estudante. Chega a ser semelhante na Irlanda e Reino Unido? Não, atualmente, eu vou falar só de agora, né? Mas depois da inflação que houve no mundo inteiro devido à pandemia, realmente o custo de vida aumentou muito, especialmente em termos de aluguéis. Nem vou falar da Irlanda, que Irlanda Dublin virou Nova York hoje, mas Londres é igual, é super caro. Eu, pessoalmente, fui para a Escócia, que de fato tinha um equilíbrio melhor entre salário e custo de vida, mas isso eu acredito que não vai durar. Realmente está continuando aumentando e eu não vejo como que a gente vai conseguir baixar esse custo de vida por enquanto. Você consegue trabalhar sendo estudante um certo montante de horas,
Depende do lugar onde você está, da Escócia, da Inglaterra, no país de Gales, ou na Irlanda do Norte, que será mudar um pouquinho, mas realmente é bem desequilibrado. Precisa ir lá tendo em mente que precisa de um backup financeiro bem grande. Que assim, existe Londres e o resto do Reino Unido, né? Em termos de custo, são duas histórias diferentes. Londres é super, 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 super caro. Qualquer coisa que você faça lá vai ser caro. Uma alternativa que é muito boa, eu acredito, é Bristol. Muita gente não pensa em Bristol. Todo mundo pensa em Birmingham. Eu tô olhando no mapa. Eu gosto de fazer esses podcasts assim, olhando no mapa, tipo, pra ter uma noção dessa. Tá, é do outro lado, tá. Londres tá pra cá, Bristol tá pra cá, naquela entradinha. Bristol é no sul-oeste da Inglaterra. É uma cidade super estudante, super cheia de jovem, muito artística, e onde o clima é bem melhor do que no resto do Reino Unido, pelo mito, pelo menos. Eu não fui lá para verificar, mas eu sei que tem essa fama de ficar um lugar bem ensolarado para o Reino Unido, novamente. Isso é uma opção bem legal. Eu acredito que o custo de vida lá esteja um pouco mais baixo. Edimburgo tem uma fama de ser uma cidade bem burguesa, no caso será mais caro, mas ainda existem alternativas, formas de viver, vamos dizer, um pouco mais barato do que em Londres. Glasgow seria a opção mais barata de todas, de fato, porque é uma cidade super popular e pela história que ela tem, uma cidade realmente, como dizer, proletária? Tipo... industrial, né? Bem... industrial. Cidade de trabalhador. Sim, uma cidade bem industrial mesmo. Ainda hoje. Glasgow é bem indústria ali no norte, né? Nossa, olhando pelo mapa, você vê... Eu sempre falo, você abre o mapa, você vê assim... Cinza escuro é mais casinha, branco é fábrica e cinza claro é prédio. Você consegue ver, caramba, como tem fábrica em Glasgow. Meu Deus do céu. Eu não esperava isso, não sabia. Uma coisa que o pessoal também estava falando, mesmo no nosso grupo, teve uma discussão esses dias sobre Londres e tudo mais, da galera que não vive em Londres, vive, tipo, região metropolitana, digamos, e basicamente orbita Londres, mas não fica dentro da cidade, que é muito caro. Agora não lembro qual que era o nome da cidade, se era Reading, se era alguma coisa. Reading, bem conhecido, sim. Assim, pode ser interessante, mas a vida social, logo sendo expatriado, é muito mais complicada, eu acredito, assim. Você morando numa grande cidade num país europeu ou morando no interior de um país europeu tem nada a ver em termos de oportunidades. E, assim, para o equilíbrio emocional e mental de quem sair do país e ir em outro país, acho muito importante manter esse círculo de amizade, assim, essas possibilidades de poder ter relacionamento, sabe? Logo, eu não gostaria de morar em Reading, mesmo sendo francês, mesmo falando inglês há anos. Eu nunca faria isso. Tipo... Parando para pensar, né? Geralmente as melhores coisas que a pessoa pega da universidade, da faculdade, são as conexões justamente com outros estudantes, com os docentes, com os eventos que tem nessas universidades. Se tu vai ficar numa vilazinha para só ir para a universidade e ir embora e não vai conectar com o pessoal lá, né? Que talvez para se estabelecer, se você não tiver muito dinheiro, etc., pode ser uma possibilidade, mas para mim será uma possibilidade sempre temporária. Eu acho que no longo prazo precisa, sim, como estrangeiro em outro país, se estabelecer numa cidade que seja maior, a não ser que você vá lá com sua família, ou que seja um artista que quer morar no mato. Enfim. Tem algum lugar, assim, que você tenha conhecido que você recomendaria? De lugares mais pequenos, lugar para morar no mato, alguém que quer algo idílico? Sim. Eu acho que a região da Cornwall, que é, mais uma vez, no sul, oeste da Inglaterra, é muito bonito, tem essa fama de ser maravilhoso, muito encantador. Tem Bath, a cidade de Bath, que é perto de Bristol, que é super conhecida, super turística, muito bonita. Na Escócia, em particular, eu andei muito nos Highlands, que é a região bem norte, né, do país, onde tem a cidade de Inverness, que é super pequena, porém super acolhedora. Eu fui surpreendida lá de encontrar muitos estrangeiros, em uma cidade muito pequena, no meio do nada. Então, assim, eu fiquei bem, bem surpresa vendo aquilo. Mas, sim, seria uma opção ótima para quem gosta de frio, natureza e... Uma maneira. Essa parte de
planícies e montanhas e basicamente meio do nada o Reino Unido também tem bastante a oferecer. Mesmo nas próprias cidades, né? Edimburgo, pelo menos, quando eu tava lá, pô, tem muito parque, muita coisa para conhecer de verde. Edimburgo é bem especial em relação a isso. Tipo, tem cliffs, falezas? Falezas no meio da cidade, né? Então, sim, é muito louco. Temos de paisagens e tudo. Glasgow já é um pouco diferente. Precisa sair de Glasgow mesmo para chegar nas Highlands e ver um pouco de charme fora do paisagem urbano. Uhum. E entrando agora assim, em outros aspectos que o pessoal sempre pergunta dos países que a gente cobre. Segurança. Como é que é o nível no Reino Unido? Então, o Reino Unido tem a fama de ser o país mais vigiado no mundo, né? E isso, de fato, para mim, assim, isso é verdade. Tem câmera em todo canto. Assim, como toda grande cidade do mundo, sempre vai ter perigos, né? Especialmente para mulheres. Roubo acontece menos porque as disparidades sociais são bem menores do que no Brasil, né? Glasgow tinha a fama de ser extremamente perigosa nos anos 80, 90. Hoje em dia mudou, está ficando melhor, apesar de ser, novamente, uma cidade muito mais popular do que Edimburgo. Mas, assim, de forma geral, segurança é super top, assim, super, super top. Entendi. Então, de forma geral, Edimburgo, Glasgow tranquilas, Londres, como cidade maior, também é um pouco mais perigosa, mas ainda assim, comparado com Rio de Janeiro, digamos. Não, comparado com o Rio, São Paulo, nada a ver, né? Nada a ver. Outra realidade. Outra realidade. Que lá existe lei. Então, assim, quem fizer, digamos, algum crime, vai Não ser. tem aquela impunidade de Brasil, né? Exatamente. Vai ter Errou, muito mais caiu, não tem o que fazer. aqui. Uhum. E vamos lá. Segurança, segundo ponto que todo mundo sempre pergunta, saúde. Como é que é a questão de cuidados médicos? É muito caro? É um sistema Estados Unidos que... NHS do SUS e depois se tem privado ou não. Tem privado, sim. Privado é muito mais caro do que o NHS, mas, de fato, você não terá toda a espera necessária que você tem no NHS devido ao fato que tem poucos profissionais para muita demanda, como em uma grande maioria dos países do mundo. O serviço, pelo que eu experimentei, é muito bom. Realmente estão auxiliando as pessoas, mas, cara, eu realmente recomendo tomar uma private insurance, um seguro de saúde privado. Se acontecer alguma coisa grave com você, você poder ser atendido rápido. Se você precisar ir no médico de forma regular, assim, que você possa ir lá e sem esperar meses para ver, não sei, ginecologista, por exemplo, que é necessário se uma mulher ficar grávida, ou assim, na vida em geral. Enfim. 9 meses para consulta no ginecologista é foda. É muito tempo mesmo, acho. Não aconselho. Uma anedota que eu tenho do Reino Unido também é que, assim, é um país que eu vejo que a medicina e essas coisas relacionadas à saúde são mais reguladas, digamos, do que na América Latina. Porque quando eu estava aí, eu tinha recém feito uma cirurgia no queixo, e aí eu de vez em quando inflamava, eu tinha que comprar amoxicilina para combater e tudo mais. E era impossível conseguir amoxicilina sem uma receita. Mas aí, para fazer a receita, tinha que chamar tal pessoa, tudo mais, para ir num dentista, tinha que conseguir marcar o médico. Então, eu tive que também me envolver aí com o NHS. No fim das contas, deu tudo certo, eu consegui, mas, assim, um medicamento que no Brasil, inteiramente, você vai lá, compra, tudo mais, ali já era bem mais difícil conseguir. Não sei, eu sempre tive a experiência dessa regulação no Brasil também. Eu nunca consegui nenhum antibiótico sem receita aqui, mas assim... O Chico do interior, ele não tá sabendo explicar isso. Bom. Mas sei lá, por exemplo, depois eu cheguei no Marrocos, amoxicilina, tá aqui, compra. Sim. Foi mais tranquilo. Igual, por exemplo, agulha. Puta merda. Eu precisava de uma seringa pra também limpar o negócio da cirurgia, com água, né? E é impossível conseguir uma seringa com agulha nesse país. Tu vai em tudo quanto é lugar e eles não vendem. Acho que por conta da epidemia de... O histórico de heroinomania. Exato. Epidemia de droga que o pessoal tem aí, eles não vendem agulha em lugar nenhum no país.
muito difícil. Uhum. Mas, enfim, saúde do Reino Unido. Mas quanto que é um seguro de saúde lá? Nossa, depende do que você Imagino quer. que vai variar, eu imagino que vai variar assim, Londres, Norte e Irlanda. Varia da empresa, varia do que você precisa, sim, varia em função do. Varia de muitas coisas, mas eu acho que começaria em, sei lá, perto de 50, 100 libras por mês, diria. Talvez 50 para estudante, talvez mais. Isso é o que eu pago aqui. Não tá caro isso, não. Eu acho caro. E isso seria para o mínimo do mínimo. O meu irmão, no caso, que tem mulher, que tem 2 filhos em baixa idade, tudo, paga, acho assim, 500 ou 600 por mês, né? Aí tá mais perto do que eu esperava que você falasse do mínimo. Mas ó, se você tá com. Se tem uma mulher em idade de reprodução, então vai subir mesmo, criança e tudo mais. Esse preço seria no Brasil, 500 libras daria o quê? 3 mil reais mês? 3 mil reais, por aí. Para ter uma família toda dentro disso no Brasil com seguro de qualidade, você pagaria por aí 2, uma coisa assim. Tá fora não. Tá tão mais caro, né? Tá fora não. Eu não tenho seguro de saúde, então assim, não posso me pronunciar aquilo. Bom, segurança, saúde e o outro também que o pessoal sempre pergunta, infraestrutura, como é que é de transporte público, de estradas e esse tipo de coisa? São empresas privadas que cuidam disso, então, assim, depende novamente da empresa e da cidade. Glasgow é péssimo, eu nunca vi nenhum transporte público tão ruim quanto em Glasgow. Edimburgo é super decente, Londres super bem desservido, que a gente fala? Bem servido, sim. Obrigada, bem conectado, sim. As outras cidades, não sei, mas de maneira geral, assim, também super bom. É algo que varia muito de município, da administração local. É o grande orgulho britânico, né? O Tesouro Nacional, o metrô. Sim, aí, tipo, de cidade a outra cidade tem bastante trem. Tipo, muita gente pega o trem mesmo para viajar, mais do que o avião, muitas vezes. Fica todo mundo que tá vendo o podcast convidado, vai em Londres, no Google Maps, e abre o mapa de metrô e abre o mapa de metrô de São Paulo. Vocês vão passar raiva, cara. Alguém que quer concorrer a vereador em São Paulo, cara, dá raiva, velho. Mas não tem, tipo, 5 quilômetros entre cada estação, sabe? Isso não é nem a distância entre estações, é uns vazios. Assim, vazios. Tipo, 4 bairros grandes e não passa nada no meio, passa assim, nos cantos. Se você tá no meio, anda. Negócio assim. Londres não tem isso. E uma outra coisa também, questão de vida noturna, o pessoal tá perguntando aqui, né? Tem essa fama, acho que do inglês e tudo mais, essa galera de beber muito, né? De ir para os países, ir para os outros países europeus e festar até o fim da noite. Como que é a questão de bares, restaurantes, baladas, etc., no Reino Unido? Então, em termos de restaurantes, tem uma super grande variedade, mas uma grande maioria de comida asiática, de forma geral. Mas realmente tem muita coisa para descobrir, muita criatividade, muita gente indo lá e abrindo restaurante e tudo. Em termos de vida noturna, acho que depende. Assim, os rolês são super diferentes dos do Brasil, né? Não tem muita coisa, não tem tanta coisa na rua por causa do clima, obviamente, mas sim, essa fama que o inglês tende a beber muito, o britânico, vou dizer, porque não é só inglês, britânico tem tendência a beber muito, a sair bastante, isso é verdade, lá a gente vai beber cerveja para qualquer pretexto, assim, e é super, super normal, e voltar em casa, assim, super bêbado, as pessoas têm um lado levemente excessivo em relação ao álcool, vou dizer. Tem uma grande cultura de rock, né, e desse tipo de música, muita música ao vivo, isso é excelente, eu pessoalmente adoro, é uma coisa que me faz muita falta no Brasil. Então, por exemplo, como que é a vibe das pessoas que, dando um exemplo recente, a gente estava lá no Paraguai, a gente resolveu ir dar uma volta numa discoteca paraguaia, e uma coisa que eu notei os homens estavam mais ou menos na deles, as mulheres estavam mais ou menos na delas, o pessoal não estava chegando muito um no outro igual no Brasil, e pouca gente estava dançando, sabe? Não é uma cultura muito de dançar. A gente foi numa discoteca agora, inclusive,
que, tipo, luzes, música, DJ, tudo de uma balada, só que cheio de mesas, todo mundo sentado. Tipo, o som de balada, ninguém consegue falar nada. Conclusão, o Paraguai é um país de idosos. Pessoal sentado, música... E lá tô sentado tomando. Tipo, é uma cultura mais de, então, sentar, tomar, conversar, é uma cultura mais... Não, então, lá, ok, digamos que tem fases na noite. Tem a primeira fase, que é a fase de abordagem extremamente tímida e distância. Eu acho que os homens lá no Rio são bastante tímidos, até um certo ponto de alcoolismo. Aí tem a segunda fase, que vai ser de começar a brincar, de falar mais, de se abrir um pouco mais e tudo, mas para mim realmente depende muito do quanto você está bêbado, sabe, lá. E aí tem a terceira fase de, tipo, liberdade absoluta, onde a pessoa vira outra criatura mesmo. E eu vi isso com muitos amigos meus, que eu adoro, tá? Não tem nenhuma insulta nisso. É muito engraçado ver como a pessoa se transforma e se metamorfosa entre um ponto e o outro da noite. E costumam ser super divertidos, com muito senso de humor. Isso é uma coisa também super agradável de ver, né? Mesmo bêbado ou não. Não sei. O senso de humor dos escoceses é muito bom. O pessoal é muito engraçado por lá. Ah, sim, não. Eu passo meu dia, meus momentos rindo lá com pessoas de lá mesmo. Basicamente, a progressão da noite é a progressão do nível de álcool no sangue. Até aí, razoável. Isso, sim. Até aí, nenhuma surpresa. Assim. Em relação da mulher é igual, vai em função desse nível de álcool também, né? No início, ninguém chega em ninguém até o ponto que todo mundo se pega no mesmo lugar. Ou que muita gente pega muita gente, pelo menos. E como que é a receptividade, digamos, a estrangeiros por lá? Que isso é uma coisa que o pessoal sempre também tem medo, né? Especialmente depois do Brexit, eu acho, né? Sim. Não, gente, o Brexit passou, né? Mas eu acho que a grande maioria da população jovem do Reino Unido não concordava com isso. Eu acho que foi um projeto que passou graças a uma geração mais antiga, mais velha, né? De pessoas que tinham outras convicções. Eu fui super bem recebida como francesa e na Escócia em particular eu vi muita gente sendo extremamente bem recebida de qualquer país que estejam. Os escoceses em particular têm uma grande gentileza, uma grande flexibilidade e abertura em termos de outras culturas. Você é bem-vindo lá. A Inglaterra já, eu fiquei trabalhando lá, eu sei que existe talvez uma mentalidade um pouco mais rígida, um pouco mais territorialista, pelo que eu consegui perceber. Mas, assim, eu não quero fazer generalidade. Sempre tem exceções, um país grande, tem muita gente, a gente vai ver de tudo, vamos ver o pior e o melhor. O Brasil também é um exemplo disso, aqui a gente vê de tudo, não muda lá. Mas, assim, eu vi realmente, eu tive esse feedback, pessoas ficando em Londres, por exemplo, tiveram problemas sendo estrangeiras, para, sei lá, achar emprego fácil, para se integrar em grupos sociais. Existe a sombra, assim, uma mentalidade que prefere colocar as pessoas para fora, mas eu acho que isso vai ter tendência europeia. Qualquer país europeu, no momento, tem essa tendência, né? Infelizmente. Assim, europeu é uma divisão etária bem clara, né? Você pega de votos entre... o Brexit foi linhas de idade e foi capital contra interior. Capital era contra, interior era a favor. É isso. Interior, assim, não é a mesma população, com certeza. Você pega isso e reflete basicamente qualquer país europeu. Hungria, por exemplo, capital é liberal, interior conservador, jovens liberais, mais velhos conservadores. Sim. Uma coisa que a gente tem falado bastante é de Escócia e de Inglaterra, mas acho que a gente não chegou a tocar em nenhum momento em Irlanda do Norte e País de Gales. Assim, pessoal, Irlanda do Norte a pessoa vai ter medo pela vida, e Gales quem que esses caras, por que eles falam assim? Não tem algum motivo assim grande para ir para lá? O pessoal costuma ir ou geralmente não? É esquecido, digamos. Eu não tenho nenhum cliente que quis ir para lá. Eu não fui para lá também. Sei que a Irlanda do Norte vai dando bastante curiosidade para algumas pessoas que adoram história, por exemplo, porque a história da Irlanda do Norte com a República da Irlanda é bem bagunçada, bem interessante de estudar, pelos transtornos que teve até recentemente, nos anos 90. Tem uma grande cena artística
em Belfast, isso que eu sei também, que é super interessante para quem tiver interesse nisso. E depois, eu não sei te dizer. Uma coisa da relação Irlanda e Reino Unido, inclusive vale mencionar, é que quem tem o passaporte, cidadania de um dos países pode morar no outro. A Irlanda, quer dizer, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas quem é irlandês de cidadania pode se mudar para o Reino Unido e vice-versa. Pode. Então, em termos de passaportes europeus, é algo meio único, porque é o único passaporte europeu que ainda dá acesso para o Reino Unido. É o irlandês, sim, mas o irlandês é bastante difícil de conseguir. Precisa morar lá por um certo tempo, não sair do país por um certo tempo e estar lá com o visto permanente. Por um certo tempo, novamente. Eu imaginei que também vai ter um drinking test no meio disso, tem que ser capaz de tomar uma garrafa de whisky e ainda passar na prova depois. Não. Se somente por isso, seria você não é da gente. Você não é da nossa gente. Não. 5 Guinness antes do teste de compreensão do idioma. E fale no mínimo 48 marcas de whisky. Não, reprovado. Tá no exame cultural, constitucional. Eu sempre lembro de uma... eu lembrei de uma história que o John Petrucci, que é o guitarrista do Dream Theater, ele tem uma música no CD dele que ele fala, quando eu fui tocar na Escócia e tudo mais, o pessoal me falou, se você for tomar uma e sair de noite, cara, cuidado, porque o pessoal, às vezes, quando eles brigam, eles dão cabeçada, e é o que eles chamam de Glasgow Kiss. Então ele fez uma música chamada Glasgow Kiss. Eu fiquei com isso na cabeça, eu cuidei com o pessoal da cabeçada. Muito louco, né? Já que a gente tocou no tema de cidadania, acho que a gente pode voltar agora para o tema de imigração, né? Para quem ficou interessado no Reino Unido ou na Irlanda, falar um pouco mais sobre a questão, custos, tempo, procedimento de forma geral. Quanto tempo leva, por exemplo, desde que a pessoa inicia para aplicar para um visto até o final do processo? Como é que isso se parece? Então, o máximo que eu cheguei foi 8 meses de procedimento, o que para mim é uma coisa tranquila, em termos de time frame, em comparação com o Brasil. O Brasil demora 1 ano, às vezes, 1 ano e meio para precisar um visto de estrangeiro. 8 meses eu acho um time frame ok. Em geral, se eu devo dar uma média, vai ser 3 a 6 meses, dependendo da complexidade do caso, dependendo do seu histórico também de imigração, de qual visto você pede, né? Mas tudo que os mais pedidos, assim, são visto de trabalho e visto de dependente, ou de spouse visa, né? De esposo, de esposa. Esses vão demorar 3, 6 meses, mais ou menos. Custo, você está falando do custo, assim, em geral, do meu custo, no caso? Do seu custo mesmo, para fazer o custo do processo. Quero ir. Quanto? Digamos, as taxas base do governo, por exemplo. Vai ser uns 100, 200 libras de taxa para pedir o visto, mas assim, o meu valor vai entre 1.000 e 4, 5, 6 mil, então... Depende do tamanho do serviço, né? Muito do caso. Mas só para o pessoal ter um norte. Para visto de trabalho, assim, o visto de esposa, dependente, seria entre 1.000 e 2.000, mais ou menos. Ok. Tá? Suave. Beleza. O mais pedido. E um de estudante, por exemplo, que é também outra rota bem popular. Sim, seria mais ou menos 1.000 e blau. 1.000 alguma coisa. Mas, novamente, depende muito da complexidade do caso. Eu não gosto de falar preços assim, porque, cara, o orçamento pode mudar muito, sabe? Mas só para as pessoas terem uma noção vaga, assim, porque às vezes o brasileiro olha para isso aqui e fala, cara, a gente está falando de alguns milhares de reais ou vou ter que vender meu carro? Em termos de aplicação, como é que funciona no Reino Unido? Assim, é daqueles países que você tem que ir lá para fazer algum processo, aplica tudo online, ou tem que ir no consulado no Brasil fazer esse tipo de coisa ainda, para depois poder ir lá? No Reino Unido, em particular, você não tem direito de pedir visto permanente sendo no país. Então, o processo sempre será feito no seu país de origem ou no consulado do país onde você mora. Por exemplo, você mora na França hoje, você é brasileiro, você pode fazer o pedido no consulado britânico da França e depois ir para lá. Mas é ilegal, seguindo os textos de lei, tem exceções sim, mas uma coisa um pouco complicada, não tem direito de chegar no Reino Unido com visto de turista e decidir do nada ficar residente. Não existe. Entendi. Teria que sair, voltar e daí do seu país pedir. Exatamente. Então, realmente aconselho que as pessoas comecem o processo por várias questões de praticidade já no país onde elas estão.
Inclusive, se você já estiver no Brasil, é melhor começar já a pedir no Brasil, porque você vai precisar de um monte de documentos no Brasil mesmo, que vão demorar pra caramba para chegar num outro país lá. Assim, faz todo sentido pedir aqui, direto. Entendi. E aí, esses vistos principais, eles são vistos temporários, e aí depois de algum número de anos, pode pedir o permanente? Depende do que você faz enquanto nesse meio tempo. Assim, se você ficar estudante, você pode ficar estendindo o visto de estudante por um certo tempo, enquanto você ficar enrolled, assim, num curso lá, né? Se você estiver achando um trabalho, vai ter que trocar de visto, aí a duração do visto vai conforme o seu contrato de trabalho, pode acabar de um dia a um outro também, sabe? Isso tem uma regra. As regras de trabalho lá no Reino Unido, realmente, tipo, pode ter demitido em uma semana. Entendi. E como que a Irlanda se compara, então, em relação ao Reino Unido em termos de visto, na complexidade, tempo? Então, eles realmente, para mim, um e o outro são copias quase conformes, assim, em termos de imigração. A complexidade, a forma que está gerenciado pelo governo e tudo, são os mesmos documentos em geral. O que a Irlanda facilita para o brasileiro ir lá, porque as universidades vão ter uma exigência menor para estudantes brasileiros, vai ser mais barato e tem bastante agências assim, de intercâmbios, inclusive eu trabalho com algumas que podem ajudar para mandar para a Irlanda, no caso. Vai ser dessa forma, mas bem semelhante, então, em termos de bem semelhante, caso, sim, processo. Sim, e o custo de vida, assim, vai ser mais ou menos igual, depende da cidade que você mora. Se você morar em Cork ou Dublin, vai mudar bastante. Sim. A parte de oportunidade de trabalho, sabe? Tipo, uma diferença grande tem os dois. A Irlanda, como eu falei, é um hub, tem muita gente que vai e volta, passa lá 1 ano, 2 anos, volta, 6 meses, volta. Então, assim, o Reino Unido, no caso, é mais um lugar onde tem oportunidade no longo prazo. Você lá tem, pela mentalidade muito business, muito empreendedora que existe nesse país, assim, você consegue chegar lá, começar do nada como estudante e subir consegue subir a escada bem rápido, assim, de uma forma que é muito, muito mais gratificante do que na França, onde você demoraria 10 anos, 15 anos para ter uma promoção de 200 euros por mês. O que realmente, assim, eu desejo isso para ninguém. Horrível, horrível. Lá no Reino Unido, não. Eu tinha 24 anos, eu fui empregada no ano passado numa grande empresa de relocação, eu ganhava 45 mil por ano. Libras, novamente, né? Não reais. E assim, na França é impensável ter uma pessoa de 20 anos que ganha tanto, sabe? É bem raro, não é uma coisa muito comum. Lá eu podia ter ganhado talvez 70 mil alguns anos depois, se eu tinha continuado da forma que eu estava lá, sabe? Então, assim, um lugar que as pessoas realmente vão olhar sua motivação, não vão olhar muito de onde você vem, elas vão ver sua personalidade, o quanto você se dá no seu trabalho, e se você está, assim, muito envolvido, muito batalhando para o que você quer, você pode chegar muito, muito longe, bem rápido. Dá para dizer, então, que é uma cultura de trabalho, assim, que valoriza competência das pessoas, mesmo que não tenha necessariamente... É uma metrópole funcional de um país rico. Sim. Assim, em Paris... no caso, vai ser um pouco diferente. Em Paris, se você não tiver diploma, vai ser extremamente difícil você conseguir uma oportunidade num lugar decente. Tá? Em Londres, você consegue. Eu tô com uma sensação, com uma coisa que meio assim, Londres é o país de trabalho, França é o país de títulos. Seria um pouco isso, sim. Seria um pouco isso. Mas é o que eu falei antes, é uma metrópole funcional num país rico. É tipo, cara, vem, você entrega, vem. Você consegue continuar entregando? Sim, você sobe. É uma palavra meio, sei lá, estigmatizada hoje em dia, mas poderia-se dizer que é um pouco mais meritocrático. Eu não queria falar isso, eu pensei, mas não queria falar. O nosso público, tudo bem. Tá, pode ser sim. Sim. Só queria entender qual que é o problema do Reino Unido com prédios, mano. É muito bairro de casinha que eu só fico pensando, cara, o que aconteceu aqui? É verdade. Edimburgo é muito espraiada, cara. É muito espraiada. Essas cidades europeias, assim, os caras parecem... Mas, assim,
fora de Londres, especialmente, assim, qual que eu tava vendo? Acho que era Inverness. Eu falei, mano, eu gostaria de proibir o prédio. O que tá acontecendo aqui? É que eu tô olhando muito urbanismo nisso. Eu não encontrei um prédio na cidade ainda, eu fiquei procurando. Sim. Não, E de shopping, novo, eu mesmo suponho, nos mas não limites conta. da cidade, você tem. Pô, você tá lá no centro, o lugar que eu peguei meu Airbnb era, sei lá, meia hora do centro de Achei. ônibus, talvez menos. Já é completamente subúrbio, digamos, assim, de casinhas, jardinzinho na frente. É engraçado, assim, essa parte de urbanismo deles lá. Acho que é isso que gera o custo de vida lá, né? Sempre, tipo, lá na Europa, assim, sempre tem esse padrão de ter um centro da cidade, uma coisa super viva, super histórica, em geral, que vai manter alguns edifícios históricos, alguns não, bastante em geral, para evitar uma gentrificação, mas já que tem muita gente vindo para lá, porque no interior dos países europeus tem muito menos coisa acontecendo do que no Brasil, todo mundo vai para lá e vai precisar se expandir ao máximo, ou seja, vai criar centro da cidade e o resto que vai ser o que a gente chama de cidade dormitório em francês. Cidade dormitório em português funciona também. O pessoal. São José de Florianópolis, basicamente. Cidade dormitório, subúrbio dormitório, como você quiser. Mas um lugar onde as pessoas vão viver, dormir e tudo o resto acontece no centro da cidade. Sim. São José e Florianópolis é essa situação, basicamente. São José, o pessoal dorme e depois cruza para Florianópolis para. Sim, por exemplo. Sim. Mas a gente fala o quê? O Rio é um pouco diferente, mas assim. Tipo, todo mundo trabalha na Zona Sul. Tem um monte de gente que dorme na Zona Norte que vem trabalhar aqui na Zona Sul. Na verdade, a grande maioria do carioca, né? Mas. Sim. Mas o Rio de Janeiro é um desastre urbanístico. Para começar a fechar aqui, assim, qual você diria que são as top 3 coisas que você mais gosta no Reino Unido e top 3 coisas que você menos gosta no Reino Unido? Então, as 3 que eu vou gostar mais é a mentalidade super aberta, um pouco exuberante, um pouco excêntrica das pessoas em geral, grande abertura de espírito, meio que inconformismo, assim, que é uma coisa que eu aprecio muito pessoalmente, novamente uma coisa que muda muito do meu próprio país, da França. As oportunidades de trabalho, que são gigantes, você pode ser do nada, ser pobre, não ter tido a oportunidade de se educar, pode chegar lá, as oportunidades vão ser dadas se você combate para aquilo, sabe? E terceira coisa, o charme do país. Eu acho que a Inglaterra tem um certo charme, a Escócia tem uma certa poesia no ar. Tem partículas de poesia no ar, digamos. Tem essa coisa toda que é muito charmosa, que as pessoas adoram. Tem pode ter uma grande doçura de viver, digamos. Realmente minhas palavras, tá? E 3 coisas que eu realmente não gosto o clima. Eu sou uma pessoa extremamente tropical, eu preciso muito de sol e realmente lá Motivos não porque europeus vêm para o Brasil. Também, exatamente. Sol, falta de relacionamento, às vezes, tipo, é bem difícil se integrar lá. Tipo, em comparação com a Irlanda, foi muito mais fácil me integrar na Irlanda do que no Reino Unido, mesmo sendo europeia e tudo. É um pouco mais complicado criar laços fortes com as pessoas rápido, demora, tem que ser um pouco paciente em relação a isso. E terceira coisa que eu não gosto, não sei, não tenho. É um país bom assim. Sim. Sim, depende do que você procura, mas pode ser um país muito bom, sim. Fosse um país ensolarado, seria a maior potência mundial. Talvez a forma mais controladora do governo, sabe? Um país super, super controlado. Não pode fugir de nada, não tem bagunça, não tem a oportunidade da bagunça como tem no Brasil. Sim, imposto bagunça sobre saudável, né? Não tem como fugir de nada, não tem como fugir de imposto, não tem como fugir da polícia, não tem como fugir de nada, de ninguém. Tipo, não tem como dar um jeitinho lá. O jeitinho não existe no Reino Unido, não existe. Então, para quem quer uma cultura mais informal, mais de jeitinho e tudo mais, possível, mas tem o Paraguai ao lado. Para quem quer uma cultura mais idosa. Não nada de ilegal, mas assim, algo mais flexível mesmo, sabe? Vai ser uma forma de se organizar a vida diferente. Sim. Mas para quem quiser, estiver interessado em se mudar, em fazer seja um intercâmbio, seja uma mudança talvez mais a longo prazo, para o Reino Unido e para a Irlanda, onde que eles podem encontrar o seu contato?
Podem encontrar. Então, meu Instagram está em construção ainda, porque eu tive que reformar completamente minha empresa no início desse ano. Mas podem me encontrar no meu site, por e-mail e por WhatsApp também. Que estarão Valeu. todos aqui na descrição do podcast. Se você está escutando no Spotify ou no YouTube, onde quer que seja, vai estar aqui embaixo. Mas se você quiser dizer a handle também, pode deixar já. www.voabr.com, e-mail é voabr.contact@gmail.com e celular de WhatsApp vai ser plus 33 601 37 27 11. E, bom, Júlia, muito obrigado por ter participado aqui com a gente do Contra o Vento. Primeira vez que a gente cobre o Reino Unido, conseguimos depois de 60 episódios. Se quiser deixar uma última mensagem aí pro nosso público que tem interesse em Irlanda, em Reino Unido, à vontade. E fora isso, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês.